Glória a Deus. Estamos liberando a transmissão pelo Facebook. Já estamos carregando a nossa transmissão aí pelo Facebook. Glória a Deus. Já estamos aí no ar, transmitindo pela nossa página do Facebook. Então os irmãos podem nos encontrar aí pela nossa página do Facebook. Vamos iniciar agora pelo nosso canal do YouTube. Pronto, já estamos aí transmitindo todos os nossos irmãos aí do canal do YouTube. Você que já recebeu a comunicação, venha estar conosco, já vamos iniciar agora. Já estamos transmitindo, glória a Deus, a transmissão hoje está tranquila. Já estamos aí, nós vamos iniciar a nossa primeira aula de Cristologia. Então vem aqui, faça parte conosco dessa primeira aula de Cristologia. Na semana passada nós encerramos a matéria de Angelologia e agora vamos iniciar Cristologia. Tá um pouco escuro aqui, irmãos. Só um minutinho que eu vou ligar mais uma luz aqui, só um minuto. Ao vivo é assim mesmo. Que ficou melhor. Agora que eu escrever na lousa para vocês verem direitinho, senão atrapalha. Glória a Deus. Melhor aí, meus irmãos? Vamos iniciar? Oh, glória. Glória a Deus. Agora sim, vamos iniciar a nossa aula então. Meus amados irmãos, a matéria é Cristologia, né? Vamos falar sobre a pessoa de Cristo. A partir de agora, nós vamos iniciar a nossa matéria de Cristologia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Os irmãos que gostam de pregar em São Paulo aí, viu? O pastor Paulo falou que foi pregar aí na Penha. Os irmãos que gostam de ministrar a palavra aí, quando quiser eu indico. Às vezes alguns pastores me ligam, né? Mas eu não posso ir, que eu estou distante. E às vezes nós podemos indicar alguns irmãos aí para estarem nos representando e levando a palavra de Deus aí, tá bom? Sem delongas, vamos iniciar então. Meus amados irmãos, muito bem-vindo a mais uma matéria. Vamos iniciar agora a 8ª matéria do nosso segundo núcleo, né? O nosso segundo, como posso dizer, nosso segundo módulo, né? Os nossos módulos contêm 4 matérias cada módulo. Nós estamos iniciando agora e terminando o nosso segundo módulo. Ainda faltam aí 4 módulos para nós terminarmos, né? Nós temos aí mais alguns meses pela frente. Alguns irmãos têm me ligado muito triste, dizendo que não estão conseguindo acompanhar as aulas, e devido às atividades aí sociais que temos, né? Eu sei que é difícil, irmãos, muito difícil. Mas tente se programar. Se você não conseguir pegar o ao vivo, né? Que o bom é você participar ao vivo. Mas se não conseguir, na hora que você tiver um tempinho, assista as nossas aulas gravadas, acesse lá o nosso canal do YouTube, lá tem as playlists com todas as matérias. O nosso curso básico vai ficar disponível aí no YouTube, tá? Somente o médio bacharel que será exclusivo e o nosso curso do hebraico que será exclusivo, mas o nosso básico ele está dentro do nosso projeto Teologia para Todos. Então ele terá acesso, os irmãos terão acesso. Depois que nós terminarmos o básico, o nosso canal do YouTube, nós vamos responder perguntas, nós vamos começar a gravar vídeos explicando algumas passagens, já vídeos mais curtos, não tão longos que nem as nossas videoaulas, tá bom? Então aí, vamos participando, glória a Deus, vai entrando aí, vamos começar aí a nossa primeira aula de Cristologia. Parabéns para você, aluno, que está conosco aí. Se você já pegou o nosso material didático, tá? Peça aí, você que faz parte do nosso grupo, pegue o material didático aí que nós estamos enviando em PDF, para que você possa aí ter o cronograma do que é ensinado dentro da matéria que nós abordamos aí toda semana. Essa semana estaremos abordando aí a matéria de Cristologia. Então,
Você que está conosco aí nessa transmissão, fique aí e participe desta aula e aprenda junto conosco a palavra de Deus. Bom, a matéria é Cristologia. Esta é a matéria, os irmãos já sabem, né? Ó, Cristologia. Olha aí, né? Cristo de Cristos, né? Cristos, o Messias, o ungido, tá? Então nós vamos falar sobre o Messias, sobre o ungido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus, o ungido. No hebraico nós vamos aprender todas essas palavras no hebraico, significado. Irmão, o curso de hebraico está riquíssimo. Eu estou maravilhado, eu já estou terminando aí também e vou passar para os irmãos tudo que eu tenho aprendido. É maravilhoso o hebraico, tá bom? Então nós vamos fazer cristologia, né? Logia, estudo, estudo da pessoa de Cristo ou sobre o ungido. É lógico, irmãos, que nós sempre falamos isso para os amados. É impossível nós esgotarmos e até mesmo estudarmos acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Eles ascendem o nosso tempo, são ascendentes ao mundo físico, e às vezes nós não podemos esgotar ou estudar ou dizer, não, estamos fazendo um estudo no profundo do espiritual. Isso aí é uma coisa que é apenas uma formalidade acadêmica que nós temos de falar, vamos estudar cristologia, estudar sobre Cristo, apenas como matéria acadêmica. Porém, nós vamos aprender aqui alguns conceitos que estão dentro da nossa capacidade compreensiva, tá ok? Não é que eu estou dizendo que não vamos agora estudar sobre Jesus, é coisa que é incabível à mente humana entender a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós, né? Com a ajuda do nosso Senhor e Salvador, na pessoa do Espírito Santo em nosso ser, então nos dá a entender e a compreender a riqueza das revelações contidas na pessoa de Cristo. Muito bem, nós vamos estudar sobre cristologia. Olha aí, no nosso material didático, na página número 1, a pré-existência de Cristo, antes que o mundo existisse. Isto significa que ele existiu e existirá, que nunca teve começo ou terá fim. Isto é ensinado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, mencionou sua pré-existência quando disse em João, no capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Também na mesma oração, Jesus disse no capítulo 17, versículo 24, porque me amas antes da fundação do mundo. O próprio Senhor Jesus declara a sua pré-existência. Então nós sabemos que o nosso Senhor, a pessoa de Cristo, ele não passou a existir quando ele encarnou, quando ele nasceu como homem, né? Como filho de Maria e José. Ele não passou a existir naquele momento. A Bíblia nos mostra e nos revela a sua pré-existência antes da encarnação ou do seu nascimento, relatado ali no Evangelho de Mateus e nos outros evangelistas também. Então nós sabemos que o nosso Deus já pré-existia. O próprio no Evangelho de João está registrado, nós citamos muito quando falamos do princípio absoluto, né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós temos aí um Deus criador na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo desde o início. Então nós temos aí na eternidade, no princípio absoluto, tá? No princípio absoluto, na dispensação do mistério não revelado.
nós falamos já na matéria passada sobre as 3 dispensações. Segundo Paulo, ali em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, no capítulo 3, versículo 2 e no capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, são as 3 dispensações. Você já aprendeu isso na aula passada, nas matérias passadas. Então, Paulo dividiu a história da humanidade em 3 dispensações, tá? Temos lá, ó, a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Então, Paulo dividiu a história da humanidade nessas 3 dispensações. Eu acho até melhor de nós compreendermos dentro dessas dispensações do que falarmos de muitas dispensações, como segundo o Dr. Scofield, que ele separou aí a história da humanidade em 7 dispensações, segundo os marcos, segundo os homens fontes que marcaram épocas e passagens históricas relacionadas na própria Escritura. Mas Paulo em Efésios, né? Paulo, nas suas cartas aos Efésios, na sua carta aos Efésios, ele então cita essas 3 dispensações que nós já falamos na aula passada. Mistério, dispensação da graça, plenitude. Só para você lembrar, dispensação do mistério vai de Gênesis 1, ok? Vai até o nascimento de Cristo, ó, na manjedoura, tá? Nascimento de Cristo, ok? Ou no dia do nascimento de Yeshua. Quando ele nasce na manjedoura, então já... Opa, errei aqui, desculpa aí. Dispensação do mistério. Olha aí, tá vendo? A gente vai falando, presta atenção, tem que tomar cuidado. Dispensação do mistério, da graça e plenitude. A dispensação do mistério está dividida em 2 partes. Ninguém me falou aí. Os irmãos estão me acompanhando, ninguém falou nada. Nosso irmão Edivaldo já está aí, irmã Quitéria está no canal do YouTube. Nossos irmãos, meus irmãos, vão aí observando, já digita aí quando eu errar. Me ajude, meus queridos, me ajuda aí. Na dispensação do mistério, da graça e plenitude. A dispensação do mistério está dividida em 2 partes, né? O mistério não revelado e o mistério revelado, ok? Então, o mistério não revelado, o mistério revelado. Aí aqui sim, vai de Gênesis 1, desde o princípio absoluto. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, vai de Gênesis 1, aí sim, até o nascimento aqui, ó, de Yeshua, né? É o nascimento de Yeshua. Depois que Yeshua nasce, o mistério é revelado. Então, entra-se na dispensação do mistério revelado. Então, não revelado e revelado. Na dispensação do mistério não revelado, nós temos 2 princípios. O princípio absoluto, que é a eternidade, a primeira eternidade, que só Deus existia, e a segunda eternidade, onde ele criou os anjos, que é quando ele criou os céus e a terra. Então aí tem a criação angelical, na dispensação do mistério não revelado, na eternidade do princípio de Gênesis. A eternidade aqui não revelada, do princípio absoluto, é o de João 1, tá? João 1, versículo 1. Nós chamamos isso aqui de princípio absoluto. Esse princípio que é revelado por João é antes do princípio de Gênesis 1. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque quando foi criado os céus e a terra, o verbo já estava presente. Então, aí foi o segundo princípio, que já não é o absoluto. Então, temos aqui o princípio absoluto, o princípio da criação, mistério revelado, o nascimento de Jesus. Aí vai aqui a dispensação da graça. É quando acontece a crucificação de Cristo, se inicia a graça, e aí vai, segundo nós estamos tomando por base os pré-tribulacionistas. Então, aqui o arrebatamento da igreja, ó,
arrebatamento, né, da igreja, acaba a dispensação da graça. Então, quando acontece o arrebatamento da igreja, aí entramos na dispensação da plenitude, ok? É bom vocês guardarem isso. Eu sei que vocês já sabem, porque nós já falamos isso na matéria passada, só estou relembrando. Então, nós estamos falando da dispensação. Então, o nosso Senhor Jesus, como nós vamos falar muito sobre o nosso Senhor Jesus, e a matéria é Cristologia, então você tem que entender que Jesus não foi criado, tá? Quando ele nasceu aqui, na dispensação do mistério revelado, ele nasceu, ali foi a porta de entrada que ele usou para adentrar a humanidade, para demonstrar o poder, a glória de Deus e anunciar o reino de Deus para os homens. Então ele nasceu, nós vamos falar logo mais na frente, que nós vamos falar das fases da vida de Cristo, nós vamos falar nessa matéria das fases da vida de Cristo, não se preocupe, tem muita coisa para nós falar. Então, temos que entender que Cristo já era pré-existente, ele não foi criado, ele já existia, porque como Deus, ele já é autossuficiente, então ele já existia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, como que era essa existência de Deus? Vamos tentar imaginar, porque a nossa mente humana, ela não pode, às vezes, compreender ou até mesmo entender os mistérios espirituais que envolvem a divindade do nosso Yahweh. Então, vamos tentar aqui, ó. No Antigo Testamento, Deus ele se revela como o Yahweh, né? Você já sabe disso aí, ó. Yahweh é um tetagrama, ok? O Iod-Re, Vav-Re. Iod-Re, Vav-Re. Se escreve assim, ó. Em hebraico é assim, ó. Iod, essa é a letra Iod, o hebraico é a menor letra, né? Iod. Aí temos aqui o Re, ó. Vav, Iod-Re, Vav-Re. Esse é o nome de Deus, tá? Ó, Iod, é a letra Iod, Re, Vav, Re. Ok? Iod, Re, Vav, Re. Então, esse é o nome de Deus que se revela. São 4 letras hebraicas que Deus se revela. São consoantes, não existe vogais, tá? O nome de Deus é Iod, Re, Vav, Re. Não tem como pronunciar com vogais, porque não existe vogais. O alfabeto hebraico não possui vogais. Depois, os maçoréticos adicionaram algumas acentuações para dar tonalidade das vogais. Nós vamos falar disso no nosso curso de hebraico, então não quero mais adentrar nesse assunto. Então, o nosso Iod-Re, no início, já existia. Então, nós temos aqui, ó, a pessoa de Deus, ó, Deus. Aí temos o Espírito Santo e Yeshua, o Filho, tá? O nosso Deus, nós já fizemos a matéria de teontologia, se você não fez, volte a assistir as aulas lá. Nós já sabemos que Deus, ele é Espírito, a essência dele é Espírito, ó. A essência de Deus, só existe um único Deus verdadeiro, e ele é Espírito, ó, Espírito, é Espírito. Então nós temos 3 pessoas da divindade, que são da mesma essência, formando um único Deus verdadeiro. Então temos aqui o nosso Deus verdadeiro, Iod-Re, Vav-Re. Mas como entender esse deslocamento temporal, Cristo aqui na Terra, o Espírito Santo? Como entender isso, irmão? Eles estão unidos. O Filho, ele é unido ao Pai, ó, ele é unido ao Pai pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo da comunhão, ele é o elo que une o Filho ao Pai, tornando eles um só Deus, tá? Então, o Espírito Santo é que une eles, deixando eles como um só Deus.
Então, essa é a função do Espírito Santo, que é a comunhão, ó, comunhão. Ele é o elo de ligação. Podemos, para você entender melhor, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, né? Até porque nós vamos estudar isso melhor, médio bacharel. Então eu tenho que deixar uma coisinha bem simples para você assimilar, para mais tarde nós trabalharmos essas bases aí no seu conhecimento. Vamos supor que o Espírito Santo é um cordão umbilical, né? A criança, ao nascer, ela está ligada à mãe através do cordão umbilical, deixando o filho e mãe conectados em um só ser. A mãe se alimenta e a alimentação da mãe é passada para o filho. Pelo seu cordão umbilical, o filho se alimenta dos nutrientes necessários para viver através da mãe. Tá dando para entender aí? Através da mãe ele se alimenta. Então, olha como funciona. Temos aqui o nosso Deus, ó, nosso Deus, lá no Eporanos, né? Lá no Eporanos, ok? Ó, nós já começamos a usar esses termos porque nós já aprendemos nas aulas passadas. Então você já tem que aprender a decorar esses termos aí, tá? Ó, os céus dos céus, o céu dos céus, Eporanos, epi, grande, grandioso, né? O céu de Deus é Eporano. Tem 3 céus: Auranos, Mesoranos e Eporanos. Auranos é o céu atmosférico da Terra que nós vemos durante o dia. O Mesorano é o céu estelar que nós vemos durante a noite, onde está o diabo com seu trono e todos os seus seguidores, que aprendemos na angelologia. E o Eporanos é o céu dos céus, que é o céu de Deus, aonde Deus habita, que o homem não pode ver, não consegue enxergar e nem ao menos vai ir para lá, tá? Nossa irmã Quitéria, o revelado, qual é o não revelado? Olha aí, tá nas aulas passadas, minha irmã, se a irmã assistiu, tá? Dispensação do mistério não revelado, dispensação do mistério revelado, tá? O Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é a dispensação do mistério, tá? O Antigo Testamento, dispensação do mistério. Eu vou dividir aqui para você, ó, para ficar mais fácil, ó. Antigo Testamento, Novo Testamento, tá? Jesus nasceu aonde? Aonde relata o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é relatado no Novo Testamento. Ó, aqui é o nascimento de Cristo. Nascimento de Jesus, né? Então, quando Jesus nasce, aí começa a dispensação do mistério revelado, porque o mistério é revelado, o mistério é Jesus, que nós vamos falar agora nessa matéria de cristologia. Jesus aparece em todo o Antigo Testamento, mas ninguém sabia quem era Jesus, porque Jesus era um mistério não revelado. Então nós temos aqui, ó, mistério, mistério revelado. E o Antigo Testamento é o mistério, mistério não revelado. Por que é o mistério não revelado? É só os irmãos guardar pela vida de Cristo. Alguém aqui no Antigo Testamento conhecia Cristo? Ninguém conhecia. Ninguém sabia nem que Cristo existia, meus irmãos. Ninguém nem existia que Cristo. Quem é no Antigo Testamento que sabia da existência de Cristo? Eles esperavam um Messias. Havia profecia de um Messias, né? Mas eles não sabiam quem era o Filho de Deus, ou até mesmo que Jesus era o próprio Deus encarnando. Então eles não conheciam, por isso chamamos de mistério não revelado. Agora, dentro do mistério não revelado, tem o princípio absoluto e o princípio da criação. No princípio absoluto não existia nada, era só Deus. João nos revela esse princípio absoluto. Deu para entender? É a dispensação,
Isso aqui é a dispensação do mistério, ó. Dispensação do mistério. Tá? Eu coloquei metade da Bíblia aqui, do Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz, que ele nasceu, ó. Quando ele morre na cruz, ó, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Vou dividir mais um pedacinho aqui, ó. Ó. Quando Jesus morre na cruz, começa a dispensação, ó. Dispensação da graça. Dispensação da graça. Nas aulas passadas, irmão, eu fiz um gráfico muito bonito para os irmãos entenderem essa dispensação aí, tá? E aí temos aqui o finalzinho da Bíblia, ó, eu deixei bem aqui, ó, finalzinho da Bíblia, ó, e tá aqui o livro do Apocalipse, porque aqui Jesus morre quando a igreja aqui, ó, a igreja, ó, é arrebatada, ó, arrebatamento da igreja. Ainda está também no Novo Testamento. Quando a igreja aqui for arrebatada, aí nós vamos entrar na terceira e última dispensação, ó. É a dispensação da plenitude. Tá? Isso aqui que eu estou falando, irmãos, eu não estou inventando não, tá? Isso aí está escrito lá no livro de Efésios. Então assista a aula passada e está o gráfico lá. Paulo escreveu em Efésios e Paulo fala dessas três dispensações. E a dispensação da plenitude vai pegar os acontecimentos de Apocalipse, a grande tribulação, batalha do Armagedon, o reino milenial de 1000 anos, a nova Jerusalém que desce do céu, acontece tudo na plenitude, tá bom? Então é assim que está dividido. Nós estamos falando sobre Cristo na dispensação do mistério não revelado, mas estamos falando no princípio absoluto, antes que tudo existisse. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Antes que tudo passasse a existir, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar o homem, antes da queda, né, de Eiléu ser lançado do monte de Deus, antes de acontecer a desobediência, essa incisão que aconteceu no reino celestial, através dos seres angelicais, antes de acontecer essa incisão, antes de tudo, Deus já existia. E Cristo já existia no seio do Pai. E aqui havia só um Deus, um único Deus verdadeiro, que era Espírito. Não tinha corpo, a divindade era só Espírito, só Espírito. Então eu estou explicando para você que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele era o elo de comunhão para com Deus. Ele é o cordão umbilical, é isso que eu estou explicando. Deu para entender aí? Me acompanha aí, irmãos, presta bem atenção, porque essa matéria é muito complicada mesmo. Eu estou tentando aqui usar o básico do básico, palavras bem simples, para que você entenda, porque toda essa questão aqui nós vamos trabalhar no médio bacharel. Mas para que eu possa trabalhar as questões em níveis mais elevados, eu preciso que você tenha pelo menos esse conceito na sua mente. Você tem aí, nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas que nós aprendemos e carregamos isso o resto da vida, e hoje para mudar é complicado. Então, olha lá. Então, nós temos aqui Deus no Eporanos, tá? Deixa eu apagar aqui a dispensação. Deu para pegar aí? Deu para entender, irmãos? Deu para entender aí? Então, vamos lá. Vamos pôr a nossa cabecinha para funcionar aí. Vamos prestar atenção na matéria, bem ligados e conectados aí. Qualquer coisa, faz uma pergunta aí, dá um alô aí, que eu estou atento às mensagens do YouTube e às mensagens do Twitter. Ó, então nós temos aqui o Eporanos, que é onde está Deus. Ó, onde está Deus, né? Como eu disse, o Espírito Santo, ele é o elo de comunhão. Ele é o cordão umbilical. Como eu já tentei explicar de uma maneira simples, quando a criança está sendo gerada ou está no ventre da mãe, a criança se alimenta da alimentação da própria mãe através do cordão umbilical. O cordão umbilical torna a criança e a mãe como um só. Então eu estou falando sobre cordão umbilical para ficar mais fácil de você entender
sobre esse único Deus verdadeiro, que tem gente que pensa, não, mas como que Jesus desceu na terra, se só existe um Deus, quem ficou no céu não ficou ninguém e tal. Então, eu quero que você entenda isso. O Filho é da mesma essência do Pai, e o Filho está ligado ao Pai como o Pai está ligado ao Filho, e eles são um, através do Espírito Santo, que é o elo de ligação, de união da divindade, ok? Então o Espírito Santo é que une a divindade. Vamos apenas aqui com a nossa mente humana, nosso pensamento aqui, nossa mente bem errônea, imaginar que por um acaso o Espírito Santo cessasse da divindade, o Espírito de Deus morresse, sumisse da história. Aí sim não teria mais o elo de ligação entre o Pai e o Filho, se perderia. E aí poderia trazer complicações. Mas como eles são eternos, eles são o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e isso são só hipótese, para você entender. Então, Yeshua está aqui. Na dispensação do mistério revelado, quando o Filho vai nascer, vai se revelar à humanidade, então o Filho vem para a terra. Está aqui a terra. Olha o Filho aqui. Está o Filho. Está o Filho. Mas o Filho está separado do Pai? Não. O Pai e o Filho são um. Eles estão unidos eternamente. Nada pode separar a união do Pai com o Filho. E quem é que faz esse elo de ligação? Se chama Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele mantém o Filho conectado ao Pai, o Pai conectado ao Filho, eles são um, o que um pensa, o outro pensa, o que um fala, o outro faz, eles estão em plena harmonia e em plena comunhão. Tá? Comunhão é essa que o homem perdeu. O homem perdeu. Quando a Bíblia diz que nós fomos enxertados em Cristo, isso é muito profundo. Porque o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida essa união com o Pai, para que nós nos tornemos um. O próprio Senhor Jesus diz, para que sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. Então imagine você aqui, você. O que o Espírito Santo quer fazer? O Espírito Santo quer fazer isso aqui, O Espírito Santo quer fazer isso aqui, O Espírito Santo quer te conectar com o Filho. E quando você estiver conectado com o Filho, então você terá a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, agirá como Cristo, falará como Cristo, porque o Espírito Santo traz essa conexão espiritual que nós não podemos entender. É isso que nós temos que compreender. O negócio é profundo. O Espírito Santo quer trazer essa conexão. Só que mesmo nós tendo essa conexão, nós pecamos. Estamos presos a um corpo que tem o pecado. Mas aí vai entrar a soteriologia, a doutrina da salvação, que vai nos salvar através de um processo onde o nosso corpo será transformado num corpo de glória, e nós aí seremos como Cristo, Não igual a Cristo, seremos como, semelhante, e será restaurada a nossa semelhança e a imagem e a semelhança de Deus será restaurada em nós. Só estou explicando bem grosseiramente para você entender, para você não pensar que Jesus estava aqui
e o pai estava lá e eles estavam separados um do outro. Não, o Espírito de Deus, ele abundava em Cristo e fazia conexão, assim como o cordão umbilical faz a conexão do filho com a mãe. Quando nasce que o filho é separado da mãe, o que acontece? O médico faz o quê? Ele corta o cordão umbilical. O que acontece com a criança? Ela para de se alimentar dos nutrientes da mãe, ela para, porque foi cortado o cordão umbilical, ela foi separada da mãe, e agora ela tem que ser tratada, cuidada. Assim mesmo aconteceu com o homem. Havia no Éden, no jardim, o jardim no Éden, que Deus plantou no Éden, havia uma conexão espiritual entre Adão e Deus, entre Eva e Deus, uma conexão espetacular, que nós vamos falar em antropologia. Não percam as matérias de grande, você vai entender isso em antropologia. Em antropologia você vai entender. Havia uma conexão entre o homem e a mulher. O pecado, o que o pecado faz, meu irmão? O pecado, ele corta a conexão, ó. O pecado corta a conexão. E aí, você perde a conexão, ó. Você perde a conexão, se torna homem pecador, e o salário do pecado é a morte. O próprio Deus, na sua palavra, disse, olha, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele corta essa conexão espiritual. E aí você não tem mais alimento espiritual, você se torna, quem nasce com essa consequência de perca de conexão espiritual, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque ele não tem essa conexão. Para entender as coisas espirituais, tem que ter essa conexão espiritual, tá me entendendo? Então Cristo, para nós, ele era pré-existente, ele já existia. A pré-existência de Cristo é real. Antes que o mundo existisse, Cristo já existia no seio do Pai. Ok? Então, aqui nós falamos da pré-existência. Olha aí, na parte 2 do nosso material. Você tem que acompanhar com o nosso material didático. Eu estou acompanhando o material. Antes de Abraão, o mais claro ensino bíblico a esse respeito encontra-se nas palavras do próprio Jesus Cristo, ao dirigir-se aos fariseus. Note bem o que Jesus disse. Olha aí. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus diz para os fariseus. Porque o nosso pai Abraão, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus está usando o nome da divindade. O eu sou, o que sou, te enviou. Mas, Senhor, quando me perguntarem quem foi que me enviou, diga que eu sou o que sou, me enviou. Então, Jesus, ele está usando o termo que é usado para o único e verdadeiro Deus. Ele diz, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. É o termo que Jesus usa para os fariseus. É por isso que eles queriam crucificar Jesus, meu irmão. Os camaradas já estavam tudo com seus entendimentos cegados pelo príncipe desse século, desta terra, o príncipe deste mundo aí, né? O diabo, porque o mundo jaz no maligno, né? Já vimos isso em Ramartiologia. Então ele já dominava. Esse camarada estava tudo com seus entendimentos cegados. E Jesus está dizendo, eu sou, antes que existisse Abraão, eu sou. Olha aí, eu sou, o texto grego aqui é egoeme, o mesmo usado em Êxodo 3,14 na Septuaginta grega, para designar o nome de Deus. Com isso, Jesus estava se igualando ao Pai, dizendo que ele é eterno. Os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo e consideraram tal declaração uma blasfêmia, pois somente o Deus de Israel é o grande eu sou, que significa o autoexistente, que tem vida própria, que se revela. O eu sou o que sou é que eu sou autoexistente, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que sou, eu sou o que auto me revela. Então eles não estavam entendendo a revelação de Cristo, ok? Então Jesus, ele já existia. Ele não passou a existir quando ele nasceu. Existem algumas teorias aí
que Cristo não é Deus, ele é um profeta, que ele passou a existir quando ele nasceu. Isso aí é um engodo de Satanás. Cristo é Deus, é o Filho de Deus. A Sagrada Escritura confirma a deidade de Cristo, ok? Então ele já existia. E ele fala para eles, antes que Abraão nascesse, eu sou. Tá? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Então, nós temos aí essa definição da pré-existência de Cristo. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aí é muito longo. Volto a explicar para os irmãos. Nós estamos aqui num curso básico, eu quero que você assimile esse alimento, para quando nós entrarmos no médio bacharel, entrarmos com profundidade e você poder acompanhar o raciocínio das revelações do Espírito de Deus. Mas vamos lá. Até aqui tudo bem então? Tá? O Yod Rei Vav Rei, eu sou o que sou. O próprio Cristo revela que eu sou o que sou. Até numa certa conversa que ele teve com os discípulos, né? Jesus teve uma conversa com os discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz que, olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai está em mim. Ele está citando isso aqui, ó. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai se reflete em mim, ó. O Pai se reflete em mim, através do Espírito Santo de Deus, que é o elo de comunhão entre Pai e Filho, que são inseparáveis. Aonde Jesus estava, Deus também estava, né? Deus agora na eternidade e Cristo no tempo presente, mas Deus estava naquele momento através do Filho sendo revelado. Tem muita gente que não entende isso, é um pouco complicado, mas eu tentei fazer aqui de uma maneira simples para você entender. Por isso que eu usei o cordão umbilical aí para tentar te explicar essa união do Pai e o Filho e por que eles são um. Eles são um porque eles não estão separados. Deu para entender? Quando algo é unido por um elo, ele é uma coisa só. Ele só deixa de ser uma única coisa a partir do momento que há uma separação. É que nem a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação só. Mas no dia que ela se dividiu, lá no ano 930 a.C., com a morte de Salomão, ela deixou de ser uma nação. Ela passou a ser o quê? A nação de Israel, nação de Judá. Reino de Israel, reino de Judá. Porque houve uma cisão, houve uma separação. Então deixou de ser um. Deu para entender? Mas Cristo, Yeshua e Yahweh é uma coisa só, eles estão unidos, são inseparáveis, não se pode dividir a deidade, não se divide, porque estão ligados eternamente por causa do Espírito Santo de Deus, que é o elo de comunhão com o Pai, com o Filho, tornando eles um único Deus verdadeiro. O Filho se alimenta do Pai, o Pai se alimenta do Filho, o Espírito Santo está no meio fazendo o elo, e eles não são inseparáveis, tornando uma única deidade. Complicado isso aí. Mais para frente nós vamos trabalhar melhor. Eu não quero bagunçar aí a sua cabeça aí não, tá bom? Tá me acompanhando, irmão? Dá um oi aí, meus irmãos. Tá tudo muito quietinho, não tô vendo ninguém falar nada. Dá um oi aí. Na página número 2 do nosso material didático, nós vamos falar sobre Cristo no Antigo Testamento, ok? A dispensação do mistério não revelado. Por isso que às vezes a gente fala, teve alguns irmãos que achou que eu não estava dando aula de angelologia quando eu falei da dispensação. Nós passamos um assunto, parece que está saindo fora, mas é porque o assunto vai ser necessário você ter o conhecimento desse assunto, tá bom? Então vamos lá, Dispensação do mistério. Alguém lembra o capítulo e o versículo que está a dispensação do mistério? Algum dos irmãos, posta aí para mim o versículo agora, posta aí, ok? Posta aí para mim.
Eu quero a dispensação do mistério. Aonde que está a dispensação do mistério? Na aula de angelologia nós falamos. Posta aí. Dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Manda aí para mim, irmãos. Eu vou dar uma dica. Tá em Efésios, tá? Manda aí para mim que tá em Efésios. Escreve aí. Mistério, capítulo tal, versículo tal. Graça, capítulo tal, versículo tal. Plenitude, capítulo tal, versículo tal. Manda para mim. Então nós estamos falando, para nós falarmos de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele é pré-existente. Então, antes das dispensações, Yeshua já existia, porque ele é pré-existente. Ninguém criou Yeshua. Yeshua não reencarnou, irmãos. Yeshua encarnou, ele se fez carne, mas ele já existia, ok? Qual é o princípio da existência de Cristo? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, princípio absoluto. Então, João já nos mostra isso, tá ok? A nossa irmã Fabiana postou aí, Efésios 3:9, que dispensação que é essa aí? Coloca aí. O nosso irmão Ademir colocou a graça, 3:2, ó, graça. Efésios 3:2. Vamos colocar outro aí, meu irmão, marca aí. Dispensação da graça, Efésios 3, verso 2, pastor Ricardo colocou, Deus abençoe, pastor. Da graça, volta aí, vamos, manda aí, o plenitude e mistério. Plenitude, nosso irmão mostrou aí, Efésios 1:10, olha aí. Efésios 1:10, plenitude. E o mistério, e a dispensação do mistério. Vamos lá, meus irmãos, posta aí, participe da aula. Olha, ô glória, vamos participando aí. Então nós estamos falando de Cristo, ó, antes das dispensações. Princípio absoluto. Pegou? É isso que nós estamos falando. Cristo, ele é antes de tudo. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quando Deus disse lá em Gênesis que haja luz, Cristo estava lá. Então, hoje, pela orientação e revelação do Espírito Santo, nós conseguimos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o Primeiro Testamento, efetuando o seu trabalhar no dinamismo, auxiliando, fazendo, se revelando, se mostrando, mas o povo ainda não conhecia, tá? Então vamos lá, dispensação do mistério, Efésios 3:9, vai aí. Efésios 3:9, temos aí as dispensações, tá ok? Então a dispensação do mistério aqui, ó, do mistério, tem dois períodos. O mistério não revelado e o mistério revelado. No mistério revelado é quando Yeshua nasceu e você já sabe quando ele nasceu. Então, se eu falar para você que Jesus estava no Novo Testamento, você vai saber. Mas aonde achar Jesus no Antigo Testamento? Então, nós vamos ver agora Jesus na dispensação do mistério. Ó, dispensação do mistério não revelado. É aqui que nós vamos entrar, ok? Dispensação do mistério não revelado. Anote isso aí. Então nós vamos falar sobre as aparições de Cristo, né? A manifestação. Na nossa apostila aí você vai encontrar Cristo no Antigo Testamento. A gente vai usar aqui, irmãos, o Antigo Testamento. Eu vou falar o Antigo Testamento por uma ética para com os irmãos, no sentido que nós já aprendemos isso aí desde o início, né? Uns falam Velho Testamento, mas não existe Velho. Antigo Testamento também não seria muito correto, porque o Evangelho não é antigo, o Testamento não é antigo. Correto é falar o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, o Primeiro Testamento pela lei e o Segundo Testamento
pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, seria Primeiro e Segundo Testamento. Mas para não confundir os irmãos na hora que eu falar, eu vou me utilizar então do Antigo Testamento, ok? Então, no Antigo Testamento, nós vamos estudar isso aqui, ó. Ó, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Então, dentro desta matéria de Cristologia, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo atuante no Velho Testamento, não como Cristo, não como Jesus, porque ele não tinha se revelado. Então, ele aparece como o anjo do Senhor, mas ele não era um simples anjo, ok? Ele não era um simples anjo, ele está além da nomenclatura de anjo, porque ele é o filho de Yahweh, ele é o próprio Yahweh, então ele era o próprio Deus atuando. Então vamos fazer a primeira análise, a primeira aparição de Cristo no Antigo Testamento, tá? Nós vamos falar na primeira aparição de Cristo, lógico, como o anjo do Senhor, tá? Então nós vamos ver a primeira aparição de Cristo como o anjo do Senhor, porque tipologicamente, simbolicamente, nós vemos logo no terceiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Pronto, Jesus já aparece ali. Mas nós não vamos citar numa simbologia, nós vamos falar da aparição de Cristo como o anjo do Senhor. E como que nós sabemos que esse anjo do Senhor não era um simples anjo? Como que nós vamos compreender que aquele anjo que aparece ali não era um simples anjo, era o Filho de Deus? Como vamos entender que aquele anjo que estava lá com uma espada na mão e a jumenta de Balaão olhou para ele, parou e a jumenta travou? Como vamos saber que aquele anjo lá era Cristo e não um ser angelical? Nós vamos falar sobre isso, então preste bem atenção, vamos acompanhar aí e ver como Cristo. Então, a primeira aparição de Cristo, marque aí, anjo do Senhor, marca aí, Gênesis, capítulo 16, o versículo 7. 16 e o verso 7. Primeira aparição do anjo do Senhor. Vamos aí. Quando ele aparece para Agar, quando Abraão manda Agar embora, Agar vai lá para o deserto e ela foge. Manda não, ela foge, né? Essa é na primeira fuga de Agar, quando Agar foge. Vamos lá, Gênesis 16, abre a sua Bíblia aí. Eu estou abrindo a minha aqui também. Gênesis 16 e o versículo de número 7. Olha aí. Gênesis 16, o versículo 7. Aqui em Gênesis 16, você vai ver falar sobre Agar e Ismael, tá? Agar e Ismael. Aqui no versículo 16, no capítulo 16, e o versículo de número 7. Olha o que está registrado, acompanha a leitura aí. O anjo do Senhor encontrou-a. O anjo do Senhor encontrou-a. Ela não clamou, ela não pediu, foi o anjo do Senhor que encontrou ela. Olha que interessante, né? Olha o oica aí. Olha o oica. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Olha o oica aí. Vamos prestar atenção. O anjo do Senhor. É isso mesmo, varão. Olha, o nosso irmão Edivaldo já citou lá. Teofania. Olha, é isso mesmo. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto. O anjo do Senhor a encontrou a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor:
volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamará Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E aí ele continua falando, versículo 13: ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Ó, tu és Deus que vê, pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Então perceba que essa aparição aparece lá, ó, como o anjo do Senhor. Como saber que esse anjo do Senhor é Cristo? Pelo contexto dos acontecimentos. Então você tem que prestar atenção no que o anjo está falando, como o anjo está se comportando, como o anjo está transmitindo aquela mensagem, e através da maneira, do comportamento deste ser angelical, nós vemos a presença não de um simples anjo, mas de alguém que tem autoridade, alguém que tem poder, alguém que está acima dos seres angelicais. Primeiro, você sabe que o ser angelical, ele não aceita adoração. Primeiro ponto. O ser angelical, ele só faz o que Deus determina. Quando nós pegamos os anjos atuando no Novo Testamento, todos eles já começam a dizendo que Deus determinou, que o que vai acontecer é por causa de Deus. Eles exaltam a Deus logo na primeira fala, porque eles se ausentam de querer alguma glória, alguma honra, algo para eles. Primeiro passo. Então você já tem que, na aula de angelologia, nós já vimos alguns desses aspectos. Então fica mais fácil para você definir esse anjo do Senhor. Olha o que esse anjo diz. Olha aqui, no versículo de número 9. Olha o que o anjo diz. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilhai debaixo das tuas mãos. Olha o versículo 10. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Olha o que o anjo diz. Multiplicarei soberanamente a tua descendência, grandemente. Irmão, o anjo não pode fazer isso. A única pessoa que pode multiplicar a descendência é o próprio Deus, o Criador, o Yahweh, o eu sou o que sou, Yod-He, Vav-He. Ele tem esse poder e essa autoridade. Então, quando você vê um anjo usando deste poder e dessa autoridade e se revelando como um anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus, Yeshua, o Cristo, que estava ali em pé de Agar. Agora imagine, na dispensação do mistério não revelado, o próprio Cristo, ele se materializou. Por que ele se materializou? Porque ele tem esse poder criativo. Porque Deus tem esse poder de se materializar, de criar. Ele tem o poder bara, né? Bara, a palavra bara no hebraico é criar do nada. E Cristo tem esse poder porque ele é Deus. Olha que coisa linda, irmão. Então nós vemos aqui esse anjo do Senhor aqui, ó, esse anjo do Senhor, em Gênesis 16, com Agar, que é o próprio Cristo, e agora se apresenta a Agar, mas ele se apresenta como o anjo do Senhor. Isto que é teofania, ó, teofania, que muito bem os irmãos já colocaram aí, como o nosso irmão Edivaldo colocou, outros irmãos já colocaram no comentário. Isto é teofania. Um anjo, ó, escuta o que eu vou te dizer. Um anjo, aparecer em forma humana não é teofania.
Ó, agora complicou, né? Não é teofania. Se um anjo, eu estou falando de um anjo, vamos pôr nome nesse anjo? Gabriel. Gabriel aparecendo em forma humana para uma pessoa, se materializando, não é teofania. É isso que os irmãos têm que separar. O que é teofania? Ó, teofania, fania, aparição. Teofania, aparição, ok? Teo é Deus. Deus, que vem da palavra grega theos. Ó, theos é Deus. Então, teofania é a aparição de Deus em forma humana, ó, em forma humana ou angelical. Deu para entender? Teofania é a aparição de Deus em forma humana ou angelical. Teofania é a aparição de Deus, de Theos. Se não for Deus, não é teofania. Ok? Por exemplo, um anjo, ele é espírito. E ele pode se materializar de uma maneira que você veja o anjo, como tem relatos no Novo Testamento da aparição de anjos em forma de homem. Mas aquilo não é teofania, porque teofania é quando a própria divindade aparece em forma humana ou angelical. Então, se não for a aparição de Cristo, de Yeshua, ou o próprio Espírito Santo como deidade, então não é teofania. Então, teofania é a aparição da deidade, ó, quando é deidade. Deu para entender? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai ver uma passagem que é a aparição de um anjo, e aí não é teofania, porque não é Cristo, não é Yahweh e não é o Espírito Santo, que é Deus. Então aí não é teofania. Se aquela aparição angelical não for Theos, não é teofania. Deu para entender? Então, isto é teofania. Então, aqui sim, esse anjo do Senhor, aí sim é uma teofania. Porque esse anjo do Senhor, ele é Cristo, ele é Deus. E aí, tudo bem? Vamos ver uma outra aparição? Vamos ver uma aparição aí? Outra teofania? Vamos ver uma outra teofania aí. Se é teofania mesmo. Gênesis 22, 11, ó. Vamos ver aí, ó. Gênesis 22, 11. Gênesis capítulo 22, versículo 11. Vamos ver aqui. Abre a sua Bíblia aí, vamos lá. Gênesis 22, 11. Que pode cair na prova uma passagem dizendo isso é uma teofania, e às vezes pode não ser. Então, fique ligado, meu irmão. Teofania é quando é a aparição de Deus em forma humana ou angelical. Ó, vamos lá. 22, né? Gênesis 22, no seu versículo 11. Olha aí. Gênesis 22, 11. Olha o que está escrito aí. Ó, olha só, quando ali Abraão vai sacrificar Isaac, né? O sacrifício de Isaac, quando Abraão é provado. Olha o que diz o texto. Gênesis capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 10. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo, olha o versículo 12. O versículo 12 diz assim, ó: então lhe disse o anjo, não está falando que é o anjo do Senhor, o anjo do Senhor no versículo anterior, mas nesse agora diz assim: ele disse o anjo, olha aí, 11, né? Então lhe disse o anjo, no 12: não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada,
agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha aí, não faça nada. Olha o oica. Porque agora eu sei que temes a Deus. Ó, que temes a Deus. Até aí é o anjo. Mas olha o que ele diz. E não me negaste. Olha que coisa linda. Agora eu sei que temes a Deus. Cristo, ele deixa transparecer que ele é a pessoa do Filho da divindade. Que ele, naquele momento, que ele estava se referindo já a essa segunda pessoa da divindade. Ele diz assim, ó, agora eu sei que temes a Deus e que não me negaste o seu único filho. Olha aí, é coisa linda isso aqui, tá? Na sua Bíblia não tem essa segunda fala do anjo? Meu Deus! No versículo 12? No versículo 12 não tem o versículo 12? Meu Deus, irmão, vigia. Agora eu sei que temes a Deus, versículo 12. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tá? Então ali, quem aparece ali para avisar Abraão, quem é? É o anjo do Senhor. Ó, o próprio Yeshua. Antes da encarnação. Deu para entender? Antes da encarnação. Antes da encarnação. Vamos ver mais uma passagem? Agora vamos ver com Jacó. Ó, aqui foi Abraão. Ó, Abraão. Quase todos esses homens fontes, Deus, a começar por Abraão, Cristo, ele aparece numa forma teofânica, tá? Para Abraão, ele vai aparecer para Jacó, né? Para Isaac, mas nós não vamos falar disso agora, porque a questão de Isaac nós vamos falar em outra matéria. Então eu não quero ultrapassar uma matéria para outra, eu quero que vocês vão aprendendo gradativamente. Então temos aqui para Agar, ó, a primeira aparição do anjo do Senhor foi para uma egípcia, para Agar. É interessante, né? Parece até que Cristo já tinha sede de alcançar os gentios, né? Porque Agar era uma gentia. E a primeira referência que você vê do anjo do Senhor é com Agar. Cristo tem sede para salvar os gentios. Ô, meu irmão, isso aí é profundo, viu? Eu já estou dando outras dicas para vocês aí. Então, se tornem exploradores, tá? Se tornem exploradores. Atente, olha o oica, observação. A primeira aparição do anjo do Senhor foi para uma egípcia, uma gentia. Ai, daí lá Cristo já estava falando, eu tenho que morrer por esses gentios, eu tenho que salvar esses gentios. Coisa linda, né, irmão? Mas vamos lá. Gênesis 22, 11, nós falamos de Abraão. Vamos falar de Gênesis 31, 11. Ó, Gênesis 31, 11. Vamos para Gênesis 31, 11. Jacó, ó, vamos folhear aí para frente. Gênesis, capítulo 31 e o verso número 11. Olha aí. Quando Jacó foge de Labão, né? Jacó foge de Labão. E aí no versículo 11. Disse-me o anjo de Deus. Aqui na minha está o anjo de Deus. Disse-me o anjo de Deus no sonho. Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo que Labão vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Olha o anjo se revelando. É o anjo, mas diz, eu sou o Deus lá de Betel, onde você fez o voto. Eu sou o Deus para quem você fez o voto. Então esse anjo, novamente,
Cristo aparecendo para Jacó, ó, de uma maneira teofânica, ok? Então este anjo não é um simples anjo. E aí prossegue, irmãos, aí nós vamos longe, tá bom? Nós vamos longe. Deixa eu só colocar aqui, eu quero que vocês façam uma pesquisa, aí. E depois nós vamos entrar não vou falar um debate, mas num estudo sobre isso. Abra aí em Números, abra sua Bíblia em Números. Ó, em Números, no capítulo 22. Vamos lá para Números, no capítulo 22. Números, capítulo 22. Tá? Ó. Aqui, ó. Números, capítulo 22, a partir do versículo 22. Ó, abre aí. Vamos dar uma lida? Vamos ler aqui? Pode ser a sua Bíblia. Não estenda a mão, né? Pode ser a Bíblia. Ou alguma tradução. É que eu não quero entrar no original ainda, porque quando nós fizermos o hebraico, aí nós vamos começar a fazer algumas análises aí no original hebraico, tá bom? Então, como eu não quero bagunçar aqui o conceito, então nós vamos seguir aí no básico, mas quando entrarmos no hebraico, nós vamos ver algumas no original. Aí vamos ver essas passagens no original. Olha aí, 22. Olha o que diz o texto. Eu vou dar uma lida aqui, acompanhe na sua Bíblia. Ora, a ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi. Nós estamos falando de Balaão, tá? E o anjo do Senhor, postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor. Segura aí, vai ter revelação forte aí. Você já está aprendendo oica, né? Viu a jumenta o anjo do Senhor. Não foi um simples anjo que a jumenta viu, irmãos? Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com uma espada desembainhada na mão. Ó, o anjo do Senhor aí estava com uma espada desembainhada na mão. Muitos dizem que era um querubim, né? Vamos ver se era um querubim mesmo? Será que era um querubim? Vamos ler o texto? Então vamos lá. Eu estou indo devagar que é para você pegar. Olha aí. Com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, novamente o anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas, com paredes de ambos os lados. Ó, ele se coloca agora numa passagem estreita, né? A única pessoa que entrou na passagem estreita para ver Deus foi quem? Foi Moisés, né? Mas vamos deixar isso para lá, vamos para cá. Tem muita revelação aqui, irmão. Eu tô sedento, mas vamos devagar. Em ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, ele tornou a espancá-la. 3ª vez. Então o anjo do Senhor, pela 3ª vez o anjo do Senhor, passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Agora o caminho era estreito. Eu leio, irmão, Deus já me dá a revelação na hora. Meu Deus, eu estou gravando ao vivo, estou no YouTube, estou gravando ao vivo e Deus está me dando a revelação. Vai para o caminho estreito. Eu leio a Bíblia, Deus vai dando, caminho estreito. É estreito mesmo o caminho, né? 3 etapas que o anjo do Senhor se coloca para a humanidade. Pronto, agora Deus vai te iluminar aí. Nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o versículo 27. É que o nosso tema aqui é descobrir quem é esse anjo do Senhor, se era o querubim mesmo. Vamos ver. Quando a jumenta viu, 27. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se
debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Agora ele usou o cajado para bater na jumenta. Meu Deus. Agora ele usou o cajado. Tem gente usando cajado para bater, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. Então o Senhor, que já não fala mais anjo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu que tu me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão. Então agora Deus abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada na mão. Anjo do Senhor com a espada na mão. De modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Aí Balaão se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Olha aí. Então, Balaão, quando ele viu o anjo com a espada na mão, ele se prostrou com o rosto em terra. Olha aí. Versículo 32. Disse-lhe o anjo do Senhor. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber que estavas no caminho para se opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com estes homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os líderes de Balaque. Olha, então agora o anjo diz assim: então vai, mas faça somente o que eu te mandar. Ele usa a mesma expressão que Deus falou com Balaão quando Balaão estava consultando a Deus antes de ir. Que aí vai, mas faça o que eu te mandar. Por que esse anjo não é um anjo? É o nosso Cristo teofanicamente. Bom, a Bíblia nos mostra lá em Apocalipse que o nosso Senhor Jesus tem uma espada. E a espada que vai sair da sua boca, lá em Apocalipse, que vai sair da sua boca uma espada que vai cortar os seus inimigos, né? E aqui o anjo se coloca como uma espada. O que nos leva a pensar por que este anjo permitiu que Balaão se ajoelhasse e colocasse o rosto em terra, porque isto era um sinal de adoração, isso era um sinal de humilhação e adoração. Porque quando nós lemos na palavra de Deus em Apocalipse que João, ao ter todas aquelas visões, ele cai por terra e coloca o rosto em terra para adorar, o que o anjo faz? Opa, não faça isto. Eu sou conservo teu e de seus irmãos, adore a Deus. O anjo não aceita adoração. Mas esse anjo do Senhor, ele permite, ele aceita que Balaão dobre o joelho e coloque o rosto em terra diante dele, como sinal de humilhação e reverência, e ele aceita isso para com ele. E quando ele determina que Balaão vai, ele fala: então você vai, mas faça somente o que eu te mandar. Então esse contexto que nos dá a entender que aquele anjo não era uma aparição angelical em forma humana, mas que aquele anjo era uma aparição teofânica do próprio Cristo, com uma espada para tirar a vida de Balaão pelo caminho, porque estava desobedecendo a ordem de Deus. O próprio Cristo estava ali. E Cristo, ele aparece 3 vezes, e a jumenta vê e ele não vê. Meu irmão, isso tem revelação profunda, mas vamos deixar isso para lá. Eu estou só falando para você
sobre a questão do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Como saber se o anjo do Senhor é uma aparição teofânica? Ou seja, como saber se esse anjo do Senhor era Cristo realmente que estava aparecendo de uma forma teofânica ali? E aí nós sabemos pelo contexto que realmente sim, que era algo além de um simples anjo, porque ele aceita circunstâncias que um anjo não aceitaria. Deu para entender, meu querido? É que nem Moisés lá na sarça ardente. Olha aí, Êxodo 3:2, quer ver? Êxodo 3:2. Vamos abrir aqui Êxodo. Olha, Êxodo, vou abrir aqui. Êxodo, capítulo 3. Ó, capítulo 3, o versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo, para nós terminar isso aqui, Êxodo 3:2. Ok? Então eu estou te mostrando como que você vai entender que aquela aparição é uma aparição teofânica, pelo contexto que aborda aquela aparição, os acontecimentos. Tem pessoas que não leem os acontecimentos e aí tira conclusões precipitadas e aí faz interpretação errônea. Assim como Jacó lutou com o anjo. Quando nós vemos lá a passagem que quando Jacó passa o Val do Jaboque e luta com um homem, um varão, a Bíblia, em toda a sua extensão dos versículos, ela sempre diz que ele lutou com um anjo. Algumas traduções, aliás, diz que ele lutou com um homem. Em algumas traduções diz que ele lutou com um varão. O varão é homem. Nenhuma tradução diz que Jacó lutou com o anjo. Apenas algumas Bíblias na epígrafe, naquela epígrafe que nós aprendemos lá na matéria de bibliologia, lá a introdução à Bíblia, somente na epígrafe cita que Jacó lutou com o anjo, mas todo o texto diz que Jacó lutou com um varão, Jacó lutou com um homem. Só que quando aquele homem, aquele varão, diz para Jacó, deixa-me ir porque está rompendo amanhã, e ele fala, não te deixarei enquanto não me abençoares. Então aquele homem toca na conjuntura de Jacó e diz para ele, não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aquele varão, ele se revela para Jacó como Deus. Olha, Jacó, você não está lutando com um anjo, você está lutando com Deus. Eu sou o próprio, eu sou o que sou. Mas só que nós estamos na dispensação do mistério não revelado. Então ele não tinha se revelado na sua grandeza da totalidade do conhecimento de Cristo. Então eles não sabiam, para eles era um anjo. Mas nós sabemos que o nosso Cristo não passou a atuar no processo da salvação depois que ele encarnou. Não, ele está atuando em todo o Antigo Testamento, ele está vivo, ele está se demonstrando, ele está se revelando. Meu Deus, é só querer enxergar o Cristo que ele está se revelando. Olha aí. Então nós temos ali que ele lutou com Deus. E aí saíram vários hinos, vários louvores. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Mas está errado, irmão. Nós estamos cantando errado. Se nós cantamos que Jacó segurou o anjo, nós estamos tirando a deidade daquele ser que apareceu para Jacó. É Deus que apareceu para ele. Ele lutou com Deus e não com o anjo. Então não podemos tirar a deidade de Cristo. Então aqui, Êxodo capítulo 3, olha que interessante. No versículo 1, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Estão me acompanhando aí? Olha aí. Isso, exatamente. O anjo eu estou querendo entender aqui. Só que eu te disse, anjo mensageiro não pode falar isso porque ele leva a mensagem de Yahweh. Exatamente. Ele leva a mensagem de Yahweh, então ele não pode falar que eu faço isso, eu sou, eu determino, eu faço multiplicar a sua descendência. O anjo não pode falar isso, porque ele representa a deidade. O anjo não pode. Então vamos lá.
É que eu estou lendo um comentário aqui, tá, irmãos? Então eu estou parando para olhar os comentários dos meus alunos. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, que ainda não é aluno nosso, se matricule, entre no nosso site, entre em contato com a secretaria através do telefone 11 981 890471. É o telefone que aparece aí nas nossas transmissões, ó, tá aparecendo aí. Você entra em contato com a nossa secretaria, matricule-se, faça sua matrícula, ok? Esse curso de teologia básico, ele é grátis, você só paga a documentação. Você só vai pagar R$180 no final do curso pela documentação registrada, tá bom? Se você quiser adiantar esse valor, você pode adiantar, mas participe, tá? Se matricule, porque nós vamos passar vários materiais e é importante que você esteja no grupo para acompanhar todo o informativo da nossa faculdade. Bom, vamos lá. Êxodo capítulo 3, nós estamos falando sobre o anjo do Senhor, não estamos fugindo desse tema. O anjo do Senhor, a aparição de Cristo no Antigo Testamento, tá? Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo. Olha aí. Numa sarça de fogo, do meio de uma sarça. Ó. Então tá lá Moisés, ó, tá lá Moisés, né? Tá lá Moisés. E aí do meio de uma sarça. Ó. No meio de uma sarça, né? Olha o que diz o texto, versículo 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Ó, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aonde? Do meio da sarça. É sarça, né? É assim, do meio da sarça, exatamente. Então apareceu o anjo do Senhor do fogo, no fogo, o anjo do Senhor numa chama do fogo no meio da sarça. O versículo 3, é 3? Deixa eu ver. 2, versículo 2. Fala que apareceu o anjo do Senhor, está aqui, no meio da sarça. O anjo do Senhor apareceu. Agora, olha o versículo 4 a seguir. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Olha, quando ele se volta para ver, bradou Deus, da onde? Do meio da sarça. Então quem que estava no meio da sarça? Deus. Quem é esse Deus que estava no meio da sarça? Cristo. Cristo que estava ali. Esse anjo do Senhor é uma forma teofânica de Cristo estar atuante no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele está presente. Olha que coisa linda. Olha, bradou do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus, no versículo 5, continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Então, este anjo do Senhor na sarça é o próprio Cristo que está aparecendo ali na sarça.
Deu para entender? Já consegue fazer a separação do que é teofania? O que é teofania? Então, teofania é quando é aparição de Deus em forma humana. E aí, no caso, Cristo estava em todo o Antigo Testamento fazendo a sua aparição, tá? Então, aqui nós vamos agora para a nossa página aí, número 3, nós estamos na página 3, até na página 2 do nosso material didático fala desta maneira teofânica da aparição de Cristo no Antigo Testamento. Na página número 2, nós vamos falar agora sobre as profecias. As profecias que demonstram, que falam de Cristo, profecias no Antigo Testamento, que se cumprem no Novo Testamento. Né? Então, nós vamos ver aqui 3 ofícios do Senhor Jesus. Os 3 ofícios que o Senhor Jesus ele tinha. Ele fazia usufruto, e são 3 ofícios que estão operantes no Antigo Testamento. Olha aí. Deus, na dispensação do mistério não revelado, nós estamos na dispensação do mistério não revelado. Nessa dispensação que nós estamos, tá? Ninguém conhecia Jesus, ele não tinha se revelado, tá? Nós estamos aqui, dispensação do mistério não revelado, porque depois nós vamos chegar na dispensação do mistério revelado. Nós estamos aí. Dispensação do mistério não revelado. Na dispensação do mistério não revelado, Deus ele se utilizava de 3 ofícios que eram muito compartilhados no Antigo Testamento. Nós falamos sobre isso na nossa matéria, se não me falha a memória, nos livros históricos e poéticos. Lá na matéria dos livros históricos e poéticos, nós falamos desses ofícios. Então, se torna mais fácil nós falarmos agora, para que você possa entender. 3 ofícios. Primeiro, profeta. Segundo, sacerdote. Terceiro, rei. Ok? Então temos aí profeta, sacerdote e rei. São os 3 ofícios muito usados por Deus no Antigo Testamento. 3 ofícios. Então vamos entender um pouco sobre isso aqui. Na dispensação do mistério não revelado, primeiro, o Espírito de Deus não atuava como atua hoje. Na dispensação da graça, na dispensação do mistério, deixa eu pôr aqui. Dispensação do mistério. O Espírito de Deus atuava sobre, tá? O Espírito de Deus atuava sobre as pessoas escolhidas por Deus para serem usadas nos ofícios pré-determinados por Deus para conduzir o seu povo, se revelar ao seu povo, para falar ao seu povo. Então nós temos aqui, o povo de Deus, o povo de Deus, está aqui o povo de Deus, os escolhidos lá, tá? Aqui o povo de Deus, pronto. Povo de Deus. Deus se utilizava desses 3 ofícios para falar com o seu povo. Eram 3 ofícios bem destacados no Antigo Testamento, e não porque dizer em todo o Testamento, do Primeiro Testamento, Deus se utilizava disso aqui. Em toda a dispensação do mistério não revelado, Deus se utilizou isso aqui. No mistério não revelado, vamos deixar bem claro isso aqui, que nós estamos falando disso aqui, Okay? Mistério não revelado.
Então, no mistério não revelado, o Espírito de Deus atuava sobre, ok? Guarda isso aí. Na dispensação do mistério, ó, revelado, do mistério, faltou aqui o não revelado, né? Não vai misturar. Pronto. Não revelado. Na dispensação do mistério revelado, que é o nascimento de Jesus, só teve uma pessoa que foi separada para ser usada com o Espírito de Deus sem medida. Sem medida. Só existia uma pessoa. Ela possuía o Espírito de Deus sem medida. Era o derramamento pleno do Espírito sem medida. Então, aqui na dispensação do mistério revelado, ó, tá? Somente Cristo. Na dispensação do mistério revelado, somente Cristo tinha o Espírito Santo no seu interior sem medida. Entenda o que eu estou te falando. Sem medida, tá? Sem medida. Nós recebemos o Espírito sob medida, com medida. Mas Cristo recebeu o Espírito de Deus sem medida. Depois nós vamos falar mais disso. Eu vou dar aqui os prospectos. Na próxima aula nós vamos falar muito sobre isso aqui, que isso aqui vai abordar o Novo Testamento. Então, sem medida. Então, ele recebeu aqui o Espírito Santo, ó, sem medida. Ok? Ó, Espírito, ó, vou pôr aqui, ó, sem medida. Então, no Antigo Testamento, a dispensação do mistério não revelado, eles não recebiam o Espírito Santo em seu interior. A única pessoa, o único profeta que recebeu, deixa eu tirar aqui, o único profeta que recebeu o Espírito Santo no seu interior como possessão, pois a Bíblia diz que ele foi possuído. Só tem um, em todo o Antigo Testamento, só tem um que foi possuído. E nós vamos ver isso em paracletologia, em pneumagiologia, nós vamos estudar sobre o agir do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre essa atuação. Então não quero entrar agora, porque senão nós vamos perder aqui o nosso alvo, que é Cristo. Então não quero perder aqui, porque aqui é cristologia. Então só uma pessoa que ela, o Espírito Santo possuía ela, que ela era possuída, que é Sansão, tá? Ó, só tinha Sansão. Você vai ver que quando você vê sobre Sansão, você vai ler que o Espírito Santo se apoderou dele, né? E o Espírito Santo se apoderou de Sansão, né? Foi possuído. Então só Sansão, mas depois nós vamos falar sobre ele em paracletologia. Então deixa aí, só estou te falando porque você pode, mas tem a exceção. Então tem uma exceção mesmo. Nós vamos tratar dessa exceção em outra matéria. Ó, então o povo de Deus, aqui no Antigo Testamento, você tem que ter isso em mente, irmão, você tem que decorar isso. Por favor, eu vejo muitos irmãos que se atrapalham com isso. Eles querem comparar as pessoas do Antigo Testamento com a atuação no Novo Testamento. A atuação do Espírito de Deus no Novo Testamento é diferente. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso interior, e aí ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele opera de dentro para fora, né? Então nós somos cheios de dentro para fora. Porém, aqui, ó, eles eram cheios de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque o Espírito Santo não está no interior, está sobre. Se ele está sobre e ele vai encher essa pessoa com o seu Espírito, ele enche de fora para dentro. Nós vamos ver essas palavras. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso. E aí eu falo das palavras do enchimento. Mas vamos lá. Então aqui o Espírito Santo atuava sobre. No Novo Testamento, né, na dispensação do mistério revelado, o Espírito Santo já está no interior. Tá? No interior. Na graça, no interior. Mas aí já é em nós, né?
nos gentios, nos salvos, né? No interior. Aqui foi só em Cristo. Por 33 anos, o Espírito Santo atuou só em Cristo. Só Cristo curava. No período que Cristo estava atuando no ministério, só Cristo operava sinais e maravilhas. Só Cristo. Depois nós vamos falar dos discípulos que também operaram, porque aí Jesus ordenou que eles operassem, mas vamos chegar lá, vamos devagar, tá? Então você tem que saber fazer a separação quando for fazer interpretações. E na dispensação da plenitude, isso aqui não ocorrerá mais, tá? Então por que eu falei aqui? Porque Cristo tinha um espírito sem medida, mas nós não recebemos o espírito sem medida. Nós não recebemos o Espírito, só Cristo recebeu o Espírito sem medida. Nós recebemos o Espírito sob medida. Depois eu passo para vocês os versículos, nós vamos estudar sobre isso. Eu só quero ficar no foco aqui, que nós vamos falar do profeta, sacerdote e rei. E tem muita gente que não entende isso aqui. Ainda não. Então vamos lá. Na dispensação do mistério, então, trabalhava sobre. Então, Deus, eu tenho que pôr Deus aqui, porque Deus está sobre todas as coisas. Então Deus, para falar com o seu povo, com os homens, Deus precisava usar quem? Deus usava o profeta. Profeta. Então, o profeta era aquele ofício daquela pessoa que era escolhida por Deus, separada por Deus, para que Deus pudesse falar com o seu povo, para que Deus pudesse, através do profeta, executar o seu mandamento para que o povo cumprisse. Então, esses profetas, eles conduziam o povo. Quando o povo queria fazer algo, tinha que consultar o profeta. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus, simplesmente por isso. Se eles não têm o Espírito Santo de Deus, quem vai convencer eles do pecado, da justiça e do juízo? Eles não tinham o Espírito Santo. Só quem tinha a atuação do Espírito Santo era aqui o profeta. Só o profeta tinha a unção, que tinha a medida do Espírito Santo sobre ele, para entregar a vontade de Deus para o povo. Então o profeta, ele era o porta-voz de Deus para o povo. Então o profeta recebia de cima e transmitia para o povo. Então a comunicação vinha de Deus e ia para o povo. Esse é o primeiro ofício. Todos eles aqui tinham o derramamento do Espírito sobre eles. Tinha a atuação do Espírito sobre eles. Mas eu estou primeiro falando do profeta. Então entenda o profeta. Por quê? Porque existem pessoas hoje, que às vezes perguntam, pastor, existe profeta hoje? Existe. Existe profeta hoje. Nós vamos falar disso mais na frente aqui, que está dentro dessa matéria. Existe profeta hoje. É pecado a gente consultar um profeta? Às vezes a pessoa fica sabendo que tem um profeta que veio lá de Marília, profeta que veio lá do Paraná. Ô irmão, vem para cá hoje, que hoje tem um profeta, e a pessoa sai e vai lá consultar o profeta. Hoje existem muitas pessoas que nem na igreja vai mais. Ele vai consultar um profeta, porque tem um profeta, e ele então vai lá consultar o profeta, ok? Mas se consulta profeta hoje, escuta o que eu vou te dizer. Hoje, consultar profeta para saber qual é a vontade de Deus para conosco é antibíblico.
Vou repetir. Estar consultando o profeta para saber o que vai fazer é antibíblico. Isto não é bíblico nos dias de hoje. Por quê? Porque Cristo derramou do Espírito Santo sobre toda a carne que se rende a Ele. Então hoje não se tem que consultar profeta, meu irmão. Hoje você tem que consultar a palavra, é receber o verbo, é receber a palavra, porque ela vai te orientar. Hoje você vai consultar profeta e o profeta é todo desconcertado, está só de olho no seu dinheiro, meu irmão. O profeta está só de olho no que você pode fornecer para ele. E você vai consultar. Se o profeta estiver em pecado, te ensina tudo errado. Mas pastor, não tem profeta hoje? Tem, existe profeta hoje. Mas não como o profeta do passado. Não como o profeta do Antigo Testamento. O profeta hoje é o profeta da nova aliança. E existe uma diferença do profeta para quem tem dom de profecia. Tá? Tem uma diferença. Todo profeta profetiza. Vou escrever aqui para você. Deixa eu ver se eu acho um lugar. Gente, me ajuda a comprar uma lousa maior? Todo profeta profetiza. Tá? Tô falando hoje, tá? Tô falando hoje. Tô falando hoje. Todo profeta hoje profetiza. Mas nem todo que profetiza hoje é profeta. Essa é a diferença. Todo profeta profetiza. Mas nem todo que profetiza é profeta. Nem todo que profetiza é profeta. Então, existe profeta hoje? Existe. Todo profeta hoje profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. Tem gente que tem o dom de profecia, mas não é profeta. Ele só tem o dom de profecia, mas não é profeta. Mas pastor, como é que eu vou saber? Meu irmão, tem gente que profetiza, mas anda com a vida tudo enrolado. Ele profetiza, tem o dom da profecia, mas ele anda todo torto. Ele pode até estar em pecado, ele pode até profetizar em pecado. Ele pode estar até em pecado e profetizar, mas não é profeta. Porque o dom de profecia é uma coisa, ser profeta é outra coisa. E infelizmente hoje está se invertendo os valores. E estão pegando quem profetiza como profeta. Aí vem um irmão, me desculpe a expressão, mas eu tenho que falar. Tem irmão que vem, ele fala que é crente, chega na igreja. Eu pastorei a igreja há mais de 20 anos. Eu não sou um professor que não pastorei a igreja, não. Eu pastorei a igreja há mais de 20 anos, pastoreando na região de Guarulhos. Agora eu estou aqui em Campinas, mas mais de 20 anos pastoreando a igreja, desde 2000. Desde 2000 pastoreando a igreja. Tem pessoa que chega toda bonitinha de viagem, pede estadia, você vai na sua igreja, chega lá, profetiza, irmão, ele prega, mas cai fogo do céu, o irmão rola pelo chão, ele traz revelação, meu irmão, coisa de arrepiar até o cabelo do pé. O camarada, você olha e fala, não, esse camarada é profeta. O camarada, meu Deus, é fogo puro, canela de fogo. Uma vez, numa igreja que eu estava administrando, chegou um camarada desse, e meu Deus, irmão, só faltava, não vou nem falar o nome, só faltava descer fogo do céu. Sabe o que aconteceu? Um coitado do irmão, um diácono, hospedou ele na casa. Eu não sei nem de onde tinha aparecido. Alguém trouxe ele para pregar, ele pregou, mas foi coisa tremenda, virou a igreja do avesso. Aí um diácono, coitado, de bom coração, levou ele para morar na casa dele, e ele ficou uma semana, né, pregando e hospedado na casa do diácono. Irmão do céu, esse camarada, eu não quero citar o nome dele, fugiu
com a mulher do diácono. Pegou a mulher do diácono e foi embora. Era o profeta. Você acha? Meu irmão, por isso que eu digo, irmão, você não pode julgar uma pessoa porque profetiza. A pessoa tem os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe dá os dons para fazer a obra, para salvar a vida, mas os dons não salvam a pessoa. Deus me dá dons não é para salvar a minha vida. Os dons que eu tenho, os dons que Deus me dá é para salvar quem ouve, mas não salva a minha vida. A única coisa que salva a nossa vida é o fruto. Nós temos que produzir o fruto para sermos salvos. É o fruto que nos faz a diferença, é o fruto que nos salva. Então, cuidado com essas pessoas que profetizam demais. E está profetizando aqui, amanhã já está ali, tomando uma cervejinha no botequim, sabe? Profetiza para você aqui, amanhã já está. O próprio Deus, na sua palavra, ele diz o seguinte: olha, quando alguém profetizar, examinai a profecia, para saber se provém de Deus ou não. Existem 3 fatores que devem ser analisados numa profecia. Bom, eu já estou fugindo do assunto, tá? Mas que sirva de alerta para você nesta noite, tá? Tem o profeta e tem quem profetiza. O profeta hoje, o verdadeiro profeta hoje, é aquele que tem vida ministerial, compromisso com a palavra. O verdadeiro profeta hoje, é dom ministerial, Efésios 4. Ministerial. Esse é o profeta da atualidade. É o profeta que tem compromisso com a palavra. Ele não está solto por aí, não. Ele tem ministério, ele tem raiz, ele está firmado na rocha, ele é uma pessoa que é de família, ele tem posturas, ele tem uma vida ilibada. Esse é um profeta, meu irmão. Mas profecia, qualquer um pode. Eu vou dar um exemplo para você de que quem profetiza às vezes não é profeta. Por exemplo, uma criança, Deus pode usar uma criança de 5, 6 anos, 7 anos para profetizar? Pode. Deus pode usar uma criança de 7 anos na igreja para profetizar? Pode. Eu vi muito isso, irmão. Eu vim lá do interiorzão. Eu sou evangélico desde 86, mais de 30 anos. E eu fui criado no interior. Eu vim do interior, eu vim de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu nasci em Pouso Alegre, me criei ali em Juquiá, Vale do Ribeira, né? Então, eu vim do interiorzão. O que acontece? Nós víamos lá, irmão, na igreja, quando o poder caía, Deus tomava uma criança, e a criança tequeté, e parava e entregava a mensagem de Deus. E quando uma criança profetizava, o povo... Então, uma criança pode profetizar? Pode. Mas isso quer dizer que aquela criança é um profeta? Não, é uma criança. Então não confunda, não misture dom de profecia com ser profeta, tá? Eu quero deixar esse alerta para você, porque estamos vivendo dias que estão brincando com a palavra de Deus. Porque não estudam, muitos que não aprendem a palavra de Deus, que não guardam a palavra de Deus, não sabem separar essas questões, e mistura tudo e acha que Deus está trabalhando e o diabo está se utilizando da própria palavra. Você sabe, nós já estudamos sobre hamartiologia, o diabo usou a própria palavra contra Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, a própria palavra ele usou contra Cristo. Contra Cristo. Imagine nós, se nós não conhecemos a palavra, o que ele não vai usar contra a gente? Então, meus amados, profeta, ok? Deus usava o profeta para falar com o povo de Deus. Ok? Então, profeta é o primeiro ofício que Deus usava. Pastor, e o sacerdote? Esse era o segundo ofício. O sacerdote era ao contrário. O sacerdote, ele ouvia o povo. Era ao contrário. Ele ouvia o povo, ele recebia do povo e ele apresentava para Deus. Então, ele também tinha a atuação do Espírito sobre ele. Ele tinha a atuação do Espírito e ele recebia do povo, ele sacrificava pelo povo e apresentava a Deus. Ele fazia a Deus
sacrifício para expiação do pecado do povo. E o rei? O rei também era ungido. Ele era ungido para exercer governo. Ó, governo. Então, um rei que recebia de Deus, ele governava. O rei, na realidade, o rei, ele colocava governo no povo. Ele era responsável para colocar no povo as bases do reino, ó, as bases do reino de Deus. Quais são as bases do reino de Deus? Os irmãos estão lembrados? Romanos, acho que é Romanos 14, 27, ou 27, 14, eu não sei, não lembro. Mas você sabe, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então, ó, paz, justiça, alegria. Essas são as bases do reino de Deus. Então, o rei, ele não tinha que oferecer sacrifício pelo povo. O rei não tinha que transmitir a vontade de Deus para o povo. O rei, ele tinha que instaurar, colocar, exercer governo sobre o povo dentro das bases do reino de Deus, que era paz, justiça e alegria. E aí todo rei que não temia Deus não trazia as bases do reino de Deus para o povo. Muito pelo contrário. A paz era tribulação, a justiça era injustiça e a alegria era tristeza, porque ele não instaurava as bases do reino de Deus. Governo, tem que exercer um bom governo na presença de Deus para com o povo. Então Deus usava esses 3 ofícios no Antigo Testamento, foi muito usado. E aí nós vamos ver Cristo nesses 3 ofícios, ok? Então na nossa próxima aula nós vamos falar cristologia, estudando sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos falar sobre Cristo nas 3 esferas das bases que Deus utilizava-se para com o seu povo. Então nós vamos ver Cristo como profeta, como sacerdote e como rei, ok? Então na próxima aula, não perca amanhã, nós vamos falar sobre Cristo como profeta, sacerdote e rei. Vamos falar das profecias que iriam vir, que Cristo ia vir como profeta. Vamos falar das profecias que Cristo ia vir como profeta e exerceu esse ofício. Nós vamos ver profecias falando de Cristo como sacerdote e ele exerceu esse ofício. E vamos ver sobre Cristo como o rei, exercendo o governo e ele exerceu esse ofício, tá bom? Então nós vamos ver Cristo na próxima aula, nessa visão tricotômica sendo usada por Deus. Então não perca a nossa próxima aula amanhã para darmos seguimento à nossa matéria de cristologia. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Continue conosco. Deus abençoe.